Gente, vamos para mais um videozinho aí dessa série. É o fim do meu medo de estequiometria. Vamos parar com medo de estequiometria. Como é que a gente vai fazer isso daí? Primeiro, uma explicaçãozinha teórica e depois duas questões muito boas do Enem. E hoje a gente vai falar o que é o rendimento. E a gente não só vai falar, a gente vai aprender o que é o rendimento realmente e vai parar com esse medo, né? De estequiometria. Não tem nada a ver, o nome que assusta. Então a gente vai pegar e vai continuar desenrolando isso aí com a maior facilidade do mundo. Então a gente vai junto, fique até o finalzinho do vídeo, acompanhe as duas questões para ver se você entendeu. Se não está inscrito, aproveita, se inscreve aí, marca o sininho para ser avisado quando vier um vídeo novo. Essa série ela vai continuar, então se gostar bota o seu curtir e vamos junto, vamos para essa série, acompanhe do começo ao fim, não fique pela metade não, vamos aprender, vamos junto. Quando você pensa em rendimento menor do que 100%, quer dizer que a reação ela não foi até o final. Eu não obtive tudo o que eu estava esperando. Eu vou obter uma quantidade menor do que aquilo que eu teoricamente obteria. Ou seja, eu não consegui consumir todos os reagentes. Suponho que numa reação eu iria obter 10 quilos. Se o rendimento for só 80%, eu só obtenho 8. Então a quantidade prática, a quantidade que realmente eu tenho é inferior à quantidade teórica, que seriam os 10 quilos. Era para obter 10, eu só obtenho 8. Tem vários motivos que fazem o rendimento ele ser menor do que 100%. A reação ela entra em equilíbrio, quer dizer, ela começa a ter a velocidade da direta e da inversa iguais. Então, se ela entra em equilíbrio, se ela não foi até o final, ela não teve 100% de rendimento. Então, toda reação que entra em equilíbrio quer dizer que ela não vai até o fim. Se ela não vai até o fim, o rendimento é menor do que 100%. Vamos entender isso aí através de contas e realmente perceber que, mais uma vez, isso é muito fácil. Vamos lá. Olhem para essa equaçãozinha aí. CaO mais CO2 dando CaCO3. Uma equação simples, com contas fáceis, mas de uma importância ímpar, né? Vocês têm cal, o gás carbônico, dando calcário. Se a gente calcular a massa do CaO, a gente vai perceber que dá 56 gramas, 40 do cálcio e 16 do oxigênio. O CO2 ele pesa 44 gramas e o CaCO3, se a gente calcular, ele pesa 100 gramas. Isso quer dizer que se eu tiver 56 de cal, 44 de CO2 e eles reagirem totalmente, eu obtenho 100. Vamos imaginar que eu coloque 560 gramas de CaO e que venha na questão dizendo que o rendimento dessa reação é de apenas 80%. Como é que você vai desenrolar isso daí? Poxa, se 56 produz 100, para que eu mantenha a proporção, 560 é 10 vezes mais. Então, eu vou produzir 10 vezes. Eu produziria 1.000 gramas, mas esses 1.000 eu só conseguiria produzir se o rendimento fosse 100%. Então, aqui, numa outra regra de 3, você põe exatamente isso, ó. 1.000 gramas eu obteria se o rendimento ele fosse 100%. Como o rendimento só é 80%, a quantidade que realmente eu obtenho é M, onde essa massa M dá exatamente 800 gramas. Olha como é bacana, tu esperava 100, tu obteve 800. 80% do que tu esperava. E o que é que eu tinha dito? Que não pode esquecer, pelo amor de Deus. Esses 1.000 gramas é a quantidade que eu teria na teoria, ou seja, era para obter. Agora, na prática, aqui na minha mão, qual é a quantidade que realmente eu vou ter? 800 gramas. Então, 800 gramas é a quantidade que a gente tem na prática. Essa é a ideia do rendimento. Eu produzo menos do que era o esperado. A reação ela não consegue ir até o fim, ela entra em equilíbrio. A reação ela começa a ir e voltar com a mesma velocidade, né, que é a condição do equilíbrio. Vamos passar aqui para as questões do Enem e conseguir apurar esse nosso conhecimento e realmente olhar e dizer, cara, eu entendi, eu vou fazer, eu vou me garantir. Vamos junto? Então, ó, primeira questão que vocês têm aí. O que é que ele diz? Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Beleza. Um metal bastante utilizado é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, de pureza 75%. Ele acabou de dizer o quê? Que se a pureza é 75%,
só tem 75% do ZNS dentro desse minério. O resto não me interessa. O resto é algo que não reage, é impureza, que não interessa para a gente. Considere que a conversão tem rendimento de 80%. Então, quais são os dois dados mega importantes? A pureza e o rendimento. Ele disse que eu tenho uma sequência de reações, vocês podem ver aí. Considere as massas. Ele deu a massa do ZNS, do oxigênio, do ZNO, ele deu a massa de todo mundo, ele foi gente boa, já fez a conta para você, né? Colocou que o ZNS era 97, que o ZN era 65. Pergunta dele, qual o valor mais próximo de zinco metálico, quer dizer, do ZN, em quilos, que vai ser produzido a partir de 100 quilos da esfarelita? Bom, a esfarelita só tem 75% de ZNS, então essa é a primeira conta que eu vou fazer. Se eu tenho 100 quilogramas da esfarelita, isso corresponde a 100%. Somente 75% corresponde a ZNS. Então, a massa de ZNS seria M, onde essa massa vai dar exatamente 75 quilos do ZNS. Acabei de descobrir quanto é que eu tenho do ZNS, então vou aumentar essas equações para a gente ver como é que a gente vai proceder. Ó, equações aumentadas aí. O que é que vocês estão vendo? Eu tenho reações que são sucessivas. Ah, Michel, eu não sei o que é reação sucessiva. É quando o produto de uma é o reagente da outra. Então, aquilo que eu estou produzindo tem que ser consumido. Para que eu possa somar e ter uma equação global, eu tenho que cancelar a substância sucessiva. Nesse caso aqui, ó, o ZNO é produzido na primeira e é consumido na segunda. Então, a gente vai ter que pegar a equação de baixo e multiplicá-la por 2. Ficaria 2NO, 2CO, 2ZN e 2CO2. Aí você vai e soma. Ao somarmos, cancela ZNO com ZNO e sobraria 2ZNS mais 3O2 mais 2CO. Isso aqui dando para a gente, vou sair do meio, 2ZN mais 2CO2 mais 2SO2. Vocês estão vendo que a proporção do ZNS para o ZN é 2 para 2, 2 mols para 2 mols. Então, eu posso dizer o quê? A cada 2 mols do ZNS, a gente produz 2 mols do ZN. Beleza pura. Quanto é que pesa o ZNS? Lá na questão tem escrito que é 97. Então, a cada 2 vezes 97 gramas, eu vou produzir 2 vezes 65 gramas. Ele dá essas massas para a gente, não tem nenhum trabalho. Quanto é que a gente calculou que tem do ZNS? Eu calculei que eu tenho 75 quilogramas. Então, qual é a massa de zinco que era para ser produzida? Se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai encontrar um valor igual a... Mais ou menos, gente, a gente encontra um valor igual a 50,25 quilogramas. Isso com rendimento de 100%. Então, para a gente finalizar, como é que a gente vai fazer isso? Voltando para a questão. Então, a gente encontrou que 50,25 quilogramas é se o rendimento ele fosse 100%. Só que o rendimento ele só é 80%, está escrito. Então, a massa que realmente eu vou obter é M, onde você calcular esse M dá aproximadamente 40 quilogramas, o que daria para a gente aqui a letra C de casa. Então, essa é uma questão muito boa, reação sucessiva, pureza e rendimento. Vamos para uma segunda questão. Vamos em frente, vamos nessa. Bom, gente, vamos olhar essa daí do Enem 2014. O que é que nós temos aqui? O bisfenol A é um composto que serve de matéria-prima para a fabricação de polímeros utilizados em embalagens plásticas de alimentos em mamadeiras e no revestimento interno de latas. Esse composto está sendo banido de diversos países, incluindo o Brasil, principalmente por ser um mimetizador de estrógenos, hormônios, que atuando como tal no organismo, pode causar infertilidade na vida adulta. Aí olha a coisa de sempre, lá vai ele dando a massa. Ó. O bisfenol tem massa 228, é preparado pela condensação da propanona, que pesa 58, com o fenol,
que tem massa 94 em meio ácido, de acordo com a equação. Gente, vocês têm claramente que reconhecer, né, que isso daqui é o fenol. Vocês veem hidroxila ligado ao anel aromático, fenol. E vocês têm que reconhecer que isso daqui é acetona, ou seja, é o que ele chamou aí de propanona, né? Então, seria a propanona. O bisfenol só pode ser essa substância grandona que está bem aqui, então não tem muito mistério não. Vocês estão vendo também que aqui tem um 2zinho, ó, que não pode passar em branco, tá? Tem um 2. Então, qual é a proporção dessa reação? O que é que a gente pode de cara escrever? Que a cada 2 fenol, a cada 2 vezes 94 gramas, a gente precisa de uma cetona, na verdade, que pesa 58 gramas, e a gente produz o bisfenol, que pesa 228 gramas. Bacana. Quanto é que ele está colocando de cada substância? Ele botou 580 da propanona. Veja que número legal para a gente esse 580. Então, ele pôs aí, ó, 580 gramas da propanona. E quanto é que ele pôs aí do fenol? A gente vê que ele pôs 3.760. Então, aqui ele pôs 3.760. Quanto é que eu vou obter com essas quantidades? Gente, primeiro, sempre que ele dá as duas substâncias, certo? Os dois reagentes, é possível que um dos dois esteja em excesso. Lembre daquele videozinho anterior, que é justamente dizendo quem é o excesso e quem é o limitante. Se está esquecido, vá lá, dê uma olhadinha para a gente se garantir. Povo, quando eu pego isso daqui, ó, 2 vezes 94, a gente pode calcular que essa massa aqui seria 188 gramas. Então, qual é a proporção que eu tenho? De 58 para 580, estou multiplicando por 10. Se eu multiplicar 188 por 10 é 1.880. Aqui tem 3.000. Então, não tem a menor dúvida que essa desgraça aqui, ela está em excesso. E é grande o excesso, né? Daria para calcular. Sempre eu tenho que usar o limitante. O limitante é o que é o importante, porque é ele que, teoricamente, acabaria. De 58 para 580, estou multiplicando por 10. Se eu multiplicasse isso daqui por 10, vocês vão de convir comigo que o que nós teríamos aqui, se eu pegar aqui e continuar a nossa ideia, o que nós teríamos seria o quê? Multiplicar por 10. De 228, se eu multiplicar por 10, eu vou ter 2.280. Mas, se o rendimento fosse 100%. O que é que ele diz na questão? Que só foi obtido, ó, 1,14 kg. O que é 1,14 kg? Só foi obtido 1.140 gramas. Gente, 1.140 é a metade de 2.280. Então, o que é que a gente conclui de uma forma bem simples? Que o rendimento dessa reação só foi 50%. Ou seja, o item bacana para a gente aqui seria letra E, 50%. Bom, gente, o que vocês puderam perceber é que quando a gente bota na cabeça que uma coisa é muito difícil, a gente acaba achando que é realmente. Mas quando a gente quer aprender, a gente consegue. Então, ó, tá com dúvida em excesso limitante? Volta no videozinho aí de excesso limitante, vai lá e dá uma olhadinha. Olhou isso daqui? Deu certo para você? Curtiu? Bote seu like aí, que é uma maneira da gente fazer o canal crescer. Um abraço grande e até o próximo vídeo. Tamo junto!